Fala pessoal, beleza? Bom demais? Ah, vamos de Bitcoin, né? Bitcoin teve uma alta explosiva aí, 2 dias de alta, tá? 2 dias não, 8 dias, perdão, tá? 8 dias de alta. Aqui estou em gráfico diário, tá? Então, 3, 6, 7, 8, 9. 9 dias. Eu não vou considerar aqui uma alta porque praticamente já é um doji. Então, vou de 8 dias de alta em Bitcoin, tá? Vamos ver o, o, o que está acontecendo, para onde vai o Bitcoin, o possível cenário do Bitcoin, né? A gente tem que saber do possível cenário do Bitcoin, né? Já para entrar a semana que vem aí, hoje já é sexta, já para a gente ter uma perspectiva, tá? Já para a semana, beleza? Então vamos lá, vamos entender esse contexto aqui primeiro, né? Vamos entender esse contexto. Ó, a gente vem em Bitcoin com esse topo aqui, né? Ele vem fazendo topos mais baixos, né? Então, topo, ó. Aqui, ó, topo, tá? E topo. A gente vem também de fundo mais baixo, né? Fundo e fundo, fundo. Caracterizando o quê? Pivô de baixa, né? Ele vem andando fazendo pivô de baixa, tá? Com essa alta aqui do Bitcoin, tá? Com essa alta aqui que ele deu, foi uma alta muito boa, muito explosiva, tá? Com essa alta aqui, o Bitcoin ele perde o quê? Ele perde o seu topo anterior, que é esse aqui, ó. Ele perde o seu topo anterior, que é esse, ele perde com expressão, com expressividade, ele acaba perdendo esse topo aqui, tá? Então, ele deixa esse topo aqui agora, ó. Perceba que ele deixou esse topo aqui, ó, que é mais alto do que esse topo. Então, aqui ele está prestes a fazer uma formação de pivô de alta. O Bitcoin ele vai ser obrigado a fazer pivô de alta, tá? Por que eu estou falando que ele vai ser obrigado a fazer pivô de alta? Porque a gente já tem esse topo, tá? Que ele formou agora, que consequentemente é mais alto do que esse. O fundo mais baixo do Bitcoin aqui, tá? É esse aqui, ó. Esse aqui é o fundo mais baixo do Bitcoin, tá? É o fundo mais baixo, tá? Então, qualquer fundo que o Bitcoin formar aqui vai ser fundo mais alto, tá? Vai ser fundo mais alto. Qualquer fundo que o Bitcoin formar pela essa região aqui, tá? Vai ser consequentemente mais alto do que esse fundo, tá? Então a gente vai ter o quê? Topo mais alto e fundo mais alto, tá? Então o Bitcoin aqui nesse cenário, eu vejo que ele está sendo obrigado a fazer pivô de alta. Isso é bom, tá? A gente entrou em um cenário no Bitcoin muito bom, tá? Pela primeira vez, tá? Pela primeira vez a gente entra em um cenário muito bom, né? Dando essa sequência de alta, tá? Onde que vai ser o próximo fundo do Bitcoin para ele continuar a fazer pivô, tá? Para ele fazer pivô de alta e andar fazendo, né, aquela escadinha, né? Fundo, topo, fundo, aí ele vem, faz outro topo aqui, fundo, aí vai fazendo essa escadinha, formando a pivôs de alta sequencial, tá? Primeiro a gente vai pegar uma FIBO, tá? Vamos pegar uma FIBO aqui, tá? Vamos pegar uma FIBO. Retração em FIBO, tá? Vamos colocar, já que aqui foi uma baita de uma impulsão, tá? Então aqui você pode considerar uma impulsão de alta, então ele impulsionou, ele vem consolidado, impulsionou. Você vê que em nenhum momento nessa consolidação ele teve uma impulsão. A primeira impulsão que ele teve foi essa. Então vamos pegar do fundo para o topo. A gente pega do fundo para o último topo, da impulsão, né? Da impulsão, né? Como é que você vê impulsão, tá? Você olha, você tem aqui, ó, você tem aqui uma consolidação, tá? O gráfico andando consolidado, tá? E do nada ele faz a impulsão, né? Ele funciona, sai dessa zona aqui,
impulsionando com velas expressivas e sequenciais de alta, tá? Não tem mais aquela oscilação assim, ó, que nem essa oscilação, ó. Sobe, desce, 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 sobe, desce. Isso daqui você não teve impulsão, tá? Deixar bem claro, você não teve impulsão aqui. Aqui você teve impulsão por conta do sequencial T, 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 impulsionou, tá? A gente com essa fibra, existe uma região que é a mais importante para a gente aqui, tá? A mais importante que é a região da 50, tá? Então a gente marca a fibra na região de 50, tá? Vou marcar aqui, ó, aqui, ó, região de 50, tá? Marcar aqui, ó, pronto. Essa fibra aqui, ó, é a mais importante para a gente, ó. Essa aqui, ó, é a região de 50. Vou mudar até a cor dela da gente, pronto, deixar um vermelho aqui, porque daí já fica mais fácil a visualização, tá? Por que é o mais importante? Ó, presta atenção, isso daqui é muito massa, tá? Muito massa mesmo, preste atenção. A gente, nessa impulsão, a gente tem 100%, tá? A gente tem 100%, que é aqui, ó. Aqui aqui esse quadrante é 100% da impulsão, tá? E a gente tem a 50 para cima, né? Vou marcar aqui a 50 para cima, que é metade da impulsão para cima e metade da impulsão para baixo. Vou até mudar a cor. A gente tem aqui, ó, metade da impulsão, tá? Metade da impulsão, tá? Vamos imaginar em um plano que aqui você tem Y, tá? No plano de cima, e no plano de baixo você tem X, tá? Vamos imaginar isso. O que precisa acontecer aqui? O Bitcoin, ele precisa formar o fundo, tá? Ele vai ter que formar esse fundo, tá? Primeiramente, se o Bitcoin começar a corrigir nos próximos dias, pode ficar tranquilo, tá? Porque um pivô, ele só acontece se ele tem topo e se ele tem fundo, tá? Aqui a gente entrou num sequencial muito lindo, mas porém a gente só tem topo ainda, a gente não tem fundo, tá? Então, nenhuma tendência de alta ela é formada entre topo e fundo, tá? Entre topo e fundo, beleza? Mais ou menos aqui assim, ó. Vou ter que excluir esse desenho, mas eu faço na estante só para mostrar para vocês do que eu tô falando, né? Ó, presta atenção. Ó, sequencial, tá? Só topo, sem fundo aqui nesse sequencial. Fez topo aqui, o último fundo foi aqui, né? Ele tem que corrigir para deixar o fundo, tá? Tá vendo? Fundo aqui, ó. Então, sequencial, deixou o topo, ó. Agora corrigiu, deixou o fundo, tá? E depois ele volta rompendo, tá? Ele volta rompendo, deixando esse topo aqui em cima, tá? Não vai ser diferente aqui, tá? Aqui não vai ser diferente. Ele já tem esse sequencial aqui que eu acabei de marcar agora, ele já tem, que é esse. Agora a gente precisa desse fundo aqui, tá? Que é justamente o que eu vou acabar de falar. Esse fundo ele tem que acontecer acima da 50, tá? Ele tem que acontecer acima da região de 50%. Por quê? Vou explicar para vocês, tá? Porque, ó, vou marcar aqui o quadrante de novo, tá? Então, aqui é 100% do movimento de impulsão dele, tá? 100% do movimento de impulsão, tá? O Bitcoin, ele tem que formar acima da 50, por quê? Porque ele fazendo um fundo em qualquer zona, em qualquer região aqui em cima da 50, tá? Acima dessa região aqui, tá? Ele pode até consolidar aqui, tá? Tá ótimo, tá? Por quê? Porque fica mais próximo dele fazer esse movimento aqui, ó. Fundo e vir rompendo. Então, ele se torna mais rápido por ele estar mais próximo do topo, se torna mais rápido uma impulsão, ele vir rompendo esse topo aqui, ó.
ele vir rompendo esse topo aqui, tá? Se torna mais rápido, então, consequentemente, a gente vai ter uma recuperação do Bitcoin mais rápida. Então, para a gente ter uma recuperação do Bitcoin, ele precisa fazer o fundo, tá, acima da região de 50, tá? Que no caso aqui já seria essa zona aqui, ó. Já seria esse quadrante aqui, tá? Se ele fizer voltar aqui e fizer um fundo abaixo da 50, ainda assim é um movimento de pivô, tá? Por quê? Porque aqui nós temos o nosso fundo, que é esse aqui ainda, tá? Então, qualquer fundo acima desse é fundo mais alto do que esse, tá? Mas, qual é o empecilho? Que se ele fizer o fundo abaixo desse nível de 50, nesse quadrante aqui, ó, já nesse quadrante aqui, dessa região aqui, ele vai estar fazendo o fundo perdendo 50%, então, ou seja, perdendo a metade do seu movimento de alta, tá? Então, ele vai estar perdendo, fazendo um fundo, perdendo metade da sua impulsão de alta. Então, isso acaba aqui não sendo bacana se ele fizer um fundo perdendo a metade do seu movimento de alta, entendeu? Ele tem que fazer manter o seu nível ali sem perder a metade do movimento, né? Então, quando ele faz o fundo aqui nessa zona, ele perdeu metade do seu movimento de alta, tá? E para ele voltar rompendo esse topo aqui, ó, esse topo aqui, você percebe que a distância se torna mais longe, porque o fundo ele vai estar aqui, né? Mais ou menos pelo aqui. Ele perdeu metade do seu movimento. Agora ele tem que pegar um novo sequencial de alta para romper o topo. Então se torna um pouquinho mais longo, mais demoroso, né? Então não significa dizer que ele não vai pegar tendência de alta. O que significa dizer aqui é que ele vai demorar mais um pouquinho para ele ter a recuperação do seu topo histórico, que é aquele de 60 mil dólares, tá? Então, ele tem que fazer esse movimento acima da 50, tá? Então, o que você tem que estar de olho aqui no Bitcoin? O fundo que ele vai deixar, se vai ser aqui acima da 50, tá? Nessa zona aqui, tá? Nessa zona aqui, ou se vai ser abaixo da 50, tá? Fundo acima da 50, a gente entra em um cenário otimista, tá? Um cenário que o Bitcoin pode entrar em recuperação mais rápida, tá? Fundo abaixo da 50, a gente entra em um cenário pessimista, tá? Não vai ser otimista nem 100% pessimista, como se fosse neutro, tá? Ele vai ter a tendência de alta, mas a recuperação vai ser um pouquinho mais demorosa, tá? Vai ser um pouquinho mais devagar, beleza? E quando você sabe que é fundo, olha, não tem dúvida. O fundo ele é sempre acompanhado de um movimento em V, tá? Ó, você teve aí essa impulsão de baixa, ó, e você teve isso aqui, ó, ele deixa sempre um bico, um movimento em V. Um candle não é um fundo, tá? Ó, de novo, ó, impulsão de baixa, movimento em V. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ele deixa sempre um Vzinho. Então, você tem que enxergar esse Vzinho aqui, ó, tá? Aqui, ó. Você tem que enxergar esse Vzinho aqui, tá? Ou enxergar esse Vzinho aqui embaixo, beleza? Mas importante que ele faça esse Vzinho, esse fundo acima da 50, tá? Porque, consequentemente, ele vai estar mais próximo do seu topo, que é esse, tá? Então, ele fazendo esse fundo aqui em cima da 50, não perdendo mais da metade do seu movimento de alta, se torna mais rápido ele voltar perdendo esse topo aqui, tá? E daí dá continuidade, formar um novo topo aqui em cima, fazer um fundo, depois volta, e aí vai seguindo sua tendência de alta, beleza? Tá? Então, pessoal, fica de olho nesse movimento do Bitcoin, tá? Fica de olho nesse movimento do Bitcoin, beleza?
é um movimento, se ele concretizar esse movimento, a gente vai ter uma recuperação mais rápida desse topo histórico aqui, tá? O último, que é esse aqui, ó, tá? A gente vai ter um movimento mais rápido, beleza? Então, falou, pessoal, tá aí, tá? O cenário para o Bitcoin, beleza? Tamo junto e valeu, pessoal, tá?